Nessa era de revoluções tecnológicas onde muitas pessoas não conseguem entender o que está acontecendo, o autor do livro de hoje, Yuval Noah Harari, afirma que o seu livre-arbítrio está ameaçado a acabar. Até hoje, nós, seres humanos, somos livres e tomamos as decisões que impactam e influenciam nas nossas próprias vidas e também no destino da humanidade, em como a sociedade é formada. Nós nos conhecemos melhor do que qualquer máquina ou software. Mas isso está prestes a mudar. Imagine um futuro próximo onde sensores instalados dentro do seu corpo, dentro da sua pele, irão monitorar as suas reações em tempo real. Reações químicas dos hormônios na sua corrente sanguínea, atividade cerebral, batimento cardíaco, tudo isso faz parte de uma complexa equação bioquímica que forma o nosso corpo. E a partir do momento que essa equação for resolvida através de complexos modelos matemáticos e dados provenientes dos sensores internos no seu corpo, supostamente uma inteligência artificial ou alguém que controla ela vai poder entender exatamente como é que se parece, por exemplo, a sensação do amor, a sensação de ódio, a sensação de prazer, a sensação de desejo, mas não sob uma perspectiva externa, e sim sobre a perspectiva interna do seu próprio corpo. Será que essa tecnologia toda está nos levando para uma ditadura digital? Será que o mesmo progresso que hoje nos facilita tanto a vida pode aumentar ainda mais a distância que separa os pobres dos ricos? Será que a raça humana está caminhando para um futuro onde irá se tornar irrelevante? Então, ele tem pouco desse caráter pessimista, mas uma coisa que é interessante pensar é que ele vai mostrar a complexidade das transformações, e isso pouca gente faz. Estamos criando tecnologias em uma velocidade nunca vista antes na história da humanidade. E essa tecnologia toda pode ser perigosa se não houver uma política ou uma forma de controlar a sua aplicação. E esse desafio é apenas uma das 21 lições que esse polêmico livro apresenta. Afinal de contas, você já falou com alguém que afirma que o livre-arbítrio das pessoas pode ser controlado? E o Resumo Cast de hoje conta com a presença da doutora em linguística Vivian Hill Stella para nos ajudar a desvendar as polêmicas e os insights dessa grande obra contemporânea, As 21 Lições para o Século XXI. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. O livro 21 Lições para o Século XXI foi publicado em 2018. O autor é o historiador Yuval Noah Harari, que ficou mundialmente conhecido pelos best-sellers Sapiens e Homo Deus. O livro nos conduz por uma jornada para abrirmos a mente, explorando as grandes questões e mudanças do presente e o que podemos fazer para melhorá-lo individual e coletivamente. O Yuval Noah Harari, ele é um historiador, ele é professor, da Universidade de Israel, ele tem 3 livros publicados, digamos que uma trilogia. Então, em 2014, ele publicou o Sapiens, para contar a história desde o passado, da nossa espécie. Depois veio, em 2016, o Homo Deus, para falar sobre o futuro, como é que vai ser essa nova espécie de humanos, e faz provocações muito significativas e importantes nesse livro. E em 2018 veio, então, o 21 Lições para o Século XXI, que foi um livro escrito numa conversa muito com o público. Ele mesmo retrata isso no finalzinho do livro. Ele vai dizer que ele divulgou, muitos artigos, textos, circulou por muitos lugares falando dessas lições, pôde receber feedbacks das pessoas, comentários, contribuições, para então compilar nesse livro de 21 lições para o século XXI, que tem aí 21 capítulos, cada lição é um capítulo, dividido em 5 grandes partes importantes. Aí são os temas que ele acha que são significativos para a humanidade pensar.
Se você já soubesse como será o mundo no futuro, com 100% de certeza, pense bem, haveria algum sentido em contar isso para as outras pessoas? Já que elas não vão conseguir fazer nada para mudar o que já está determinado? Essa é uma das falhas das narrativas deterministas, pois elas removem eu e você, os seres humanos, do papel de protagonista que somos. Essa narrativa está incompleta, segundo o autor. Mas por que adivinhar o futuro é uma atividade que interessa tanto os seres humanos? Durante anos, profetas, videntes, religiosos, charlatões, gurus e até mesmo renomados cientistas e economistas tentaram prever o futuro e erraram feio. O principal problema que esse livro resolve, ou pelo menos ele provoca a gente a pensar, é que tá todo mundo diante de muita correria, muita transformação, né? E ele vai dizer, a gente precisa entender o significado profundo desses eventos que estão acontecendo nesse momento do nosso século e que vão acontecer. Ele faz uma perspectiva para 2050. Então ele vai tematizar desde aspectos do trabalho, da área política, a vida das pessoas. E um grande ponto que ele destaca é que diante de tanta correria, tanta pressa, né? A gente não para refletir sobre tudo isso. E a história é bastante cruel, porque se a gente não parar para pensar, as coisas não vão acontecendo. Os seres humanos controlam o planeta, pois são a única espécie de mamíferos que colaboram em uma escala numérica tão grande de indivíduos. Somos 7 bilhões hoje. E segundo o autor, essa colaboração só é possível por causa de storytelling, narrativas e entidades fictícias e imaginárias. Pense no conceito de países. São milhares de pessoas colaborando e fazendo parte de uma nação, porque elas todas acreditam em uma história em comum. Para você que está me escutando, a história do nacionalismo polonês faz algum sentido na sua vida? Muito provavelmente não, mas para quem mora lá na Polônia, essa é uma história que promove a colaboração daquele grupo de pessoas em torno da nação polonesa. Narrativas são a forma que contamos histórias, não só para as outras pessoas, mas para nós mesmos. Religião, futebol, política, ideologia e até mesmo a história de grandes empresas ou de qualquer empresa. Todas elas são narrativas que um grupo grande de seres humanos acredita. O conceito de dinheiro também é uma grande narrativa fictícia, inventada por alguém. Já percebeu isso? Imagine 2 chimpanzés na selva, se eles se encontrarem e um deles tentar trocar uma nota de dinheiro por uma banana, por exemplo. Os animais não acreditam, não entendem e também não aceitam histórias e narrativas como essa, de que aquela nota de papel vale a mesma coisa que uma banana ou qualquer outro objeto. O cérebro humano é o único que tem a capacidade de abstração para concordar em trocar os seus pertences por um papel ou números digitais em contas bancárias. E não tem nenhum problema isso, desde que todos acreditem na mesma história e ela seja utilizada para construir coisas fantásticas como o mundo que hoje nos cerca. Então, se você filosoficamente estiver aberto a perseguir esse conceito até a sua raiz, vai se dar conta que economistas, políticos, legisladores, líderes religiosos e até dirigentes de futebol são grandes contadores de história. Entender isso só te deixa mais capacitado e aumenta a sua clareza mental para não só compreender o que está acontecendo no mundo à sua volta, como também para conseguir fazer algo que os empreendedores precisam fazer diariamente, que é achar soluções para problemas.
Um grande norteador aí em relação às narrativas, né, que ele vai falar o tempo todo sobre narrativas históricas, sobre as narrativas da religião, narrativas políticas, econômicas, né, é justamente que história se conta e quem são os heróis e vilões, qual que é o valor simbólico, né, daquela sociedade. Então, tudo isso é que vai fazendo com que os indivíduos vão se agrupando num certo tipo de história que vai sendo contada, né. Eu acabo, claro que da minha visão da linguística, né, da ciência da linguagem, o que ele chama de narrativa tem muito a ver com o discurso, que são essa forma de criar identidade. Assim, a gente está muito se perguntando, né, assim, quem eu sou, o que eu deveria fazer na vida, qual o significado da existência, e ele vai dizer que é justamente a narrativa que vai dar o tom disso, não só para o indivíduo, mas para as nações e até para a gente pensar numa agenda mais global, né, e ele vai falar sobre as condições de uma narrativa, né, como é que uma narrativa ela tem mais conexão com as pessoas, como é que ela se fortalece por mais tempo na história da humanidade, muito porque ou ela tem que dar um papel, né, vai desempenhar. Então, eu tenho um papel a desempenhar nessa sociedade, eu tenho uma função. Então, nessa guerra, digamos, né, uma guerra entre aspas, uma batalha entre o empregador e o empregado, eu tenho uma função de fazer uma revolução na classe trabalhadora, libertar os trabalhadores de um tipo de exploração, né? E hoje em dia está uma nova narrativa que é essa de, assim, tem uma tecnologia que vai pegar os empregos e aí como é que eu vou lutar contra isso? Então, ele vai falar muito dessa questão de, a gente precisa, então, ter um papel a desempenhar, o que eu posso fazer para desempenhar algo, né, que tenha uma função nessa história que está sendo contada. E segundo, ela não tem que se estender até o infinito, ela tem que ter um horizonte possível, que a pessoa consiga identificar. Então, nesse meu horizonte de atuação, ela faz sentido, e aí a narrativa ela vai prover essa identidade, sentido para a vida do indivíduo, né, e de uma nação como um todo. Já percebeu que muitas narrativas elas são incompletas? Isso mesmo que descreve o autor. Nós criamos um mundo e nós gostamos de viver partes de narrativas incompletas. É como aquela história que o planeta Terra está nas costas de um grande elefante. E aí perguntaram para quem criou essa narrativa, para quem criou essa história, perguntaram quem é que sustenta o elefante. Então o homem respondeu que o elefante está em cima de uma tartaruga. E perguntaram onde a tartaruga está pisando, quem é que sustenta a tartaruga. Então o homem, meio irritado, respondeu: deixa pra lá, isso não é importante. É uma pilha de tartarugas até lá embaixo. Maluco, não é? Se você for analisar com cuidado as histórias que nos cercam, vai perceber que existem narrativas ainda mais malucas do que essa, e as pessoas simplesmente acreditam e aceitam só porque vai dar muito trabalho pesquisar a origem delas. O que é que existe por trás delas? De onde elas surgiram? As narrativas que mais são bem-sucedidas são aquelas que elas não têm um fecho, mas ela dá uma zona de segurança. Então ela capta a atenção das pessoas, ela dá uma segurança, ela dá uma estabilidade que as pessoas precisam para poder atuar no mundo. E aí ele fala de muitos tipos de narrativas, né? Desde países em que a gente pode se conectar ou não, com o exemplo que ele vai dar sobre os judeus, sobre aldeias distantes, até mesmo está muito em voga aí, né? O próprio filme do Rei Leão. Então o sentido da vida, assim, quando a gente pensa em um ciclo começa e se fecha, então quando se desenha esse tipo de narrativa em que o indivíduo sabe que ele tem uma função a desempenhar numa certa sociedade, ele volta, tem a jornada do herói para depois ele voltar e salvar as pessoas, e desse tipo de narrativa é que vai fazendo com que as pessoas se conectem muito mais com valores, com tipos de simbologias, com tipos de ritos e tipos de opositores. Quem são os anti-heróis dessa história toda? Então essa boa narrativa ela tem que atribuir então um papel importante, tem que ter um horizonte claro, e ela não tem de repente um compromisso com a verdade em si, esse conceito grandão, né, de verdade, mas é uma ficção que faz as conexões entre as pessoas. Desde terrorismo, né? Então você criar essa noção de que o terrorismo está em todo lugar e que a gente tem que ficar muito alerta, em pânico em relação a esse terrorismo. O número de pessoas que morrem de terrorismo é infinitamente menor do que as pessoas que morrem consumindo excesso de açúcar. Então esse tipo de desequilíbrio de critérios que se usam para alardear uma informação tem a ver com criação de narrativas. As próprias guerras, né, da humanidade, elas têm muita conexão com narrativas que foram criadas de quem somos nós em relação a quem são os
nossos oponentes, o que para nós tem valor, os outros não acham que isso tem valor. Até mesmo sobre a questão da ignorância, ele vai falar das narrativas que os cientistas acabam criando para si mesmos e para as pessoas, para dar esse cunho mais científico para a informação que eles vão disseminar. Ou então, pós-verdade, ficção científica, que as narrativas de ficção científica, elas têm sempre uma conotação de, nesse mundo de ficção científica, de tecnologia, né, invadindo os campos de atuação do ser humano, tem um outro lugar de salvação. Então também é um componente da narrativa, né, eu passar por uma jornada difícil, turbulenta, e eu tenho um lugar de salvação. E ele vai falar, bom, a ficção científica faz isso, mas a realidade não é assim. A realidade é que a gente vai, né, pelo curso da história, se transformando e mudando, mas não tem um lugar de salvação, em estrito senso, né? Reinvente-se. Como será o mundo e a vida dos seres humanos daqui 50 anos? É claro que não temos uma resposta definitiva para isso. Ninguém sabe ao certo, visto que a inteligência artificial provavelmente vai tomar melhores decisões do que nós a cada ano que passa. Nosso conceito de vida e de humanidade terá que mudar. Por isso é fundamental que a gente aprenda e se acostume a mudar, nos reinventar e sermos mais flexíveis. De acordo com o autor, a melhor habilidade que podemos ensinar alguém é a reinvenção. Não pense que mudar é algo fácil, muito pelo contrário. A mudança quase sempre é estressante e depois de certa idade, a maioria das pessoas tem sérios problemas ao passar por qualquer tipo de mudança. O medo do novo e do desconhecido abala muita gente. Como seres humanos em geral, precisamos aprender a abandonar qualquer tipo de zona de conforto. Às vezes a gente é meio que incapaz de constatar a realidade, né? Porque a gente fica nessa visão meio catastrófica das coisas, né? E ao mesmo tempo, tantos benefícios que podem existir a partir dessas mudanças do trabalho. As questões de cuidado com as outras pessoas é importante, a gente vai acabar não perdendo esses empregos que lidam com o cuidado. Mas ele vai mostrar, por exemplo, às vezes, a depender do que a gente vai encontrar em termos de biotecnologia, em termos de revolução da inteligência artificial, aprendizagem de máquinas, como é que o médico pode talvez perder mais empregos do que o enfermeiro, porque o enfermeiro ele lida com uma complexidade muito grande de situações e uma imprevisibilidade do paciente muito grande também. Ao mesmo tempo que o médico que faz algo mais processual, mais repetitivo, ele tem mais tendência a perder o emprego dele. Então, no fundo, o recado que ele dá, essencialmente, assim, tarefas que são padronizadas, que são replicáveis, elas acabam sendo facilmente substituídas por um algoritmo, por uma aprendizagem de máquinas. E aquela que não é tão padronizada, que ela não é replicável, ela exige uso simultâneo de habilidades, ela lida com cenários imprevisíveis, essas sim são as profissões do futuro. Então a gente ainda vai descobrir os nomes das profissões, mas segundo Yuval, essa é uma definição de profissões que vão se manter ao longo do tempo. O valor que um médico traz à sociedade é que ele tem uma grande quantidade de experiência. Ele já viu muitas situações diferentes. Quanto mais tempo ele pratica a sua profissão, mais pacientes e casos práticos e reais ele conseguiu presenciar. E os seus diagnósticos ficam cada vez mais precisos porque ele tem uma quantidade imensa de informação e de experiências. Agora, imagine que uma inteligência artificial possa armazenar em um banco de dados mundial todas as informações sobre todos os diagnósticos feitos em todos os humanos na Terra. Mesmo que isso comece hoje, em muito pouco tempo, esse banco de dados central sobre medicina vai ser capaz de criar modelos da saúde humana e como tratar doenças de uma forma muito mais eficaz do que qualquer médico no planeta, simplesmente porque esse software vai ter mais informações e mais dados, de modo que um paciente na África Central vai ter acesso a uma capacidade de receber um bom diagnóstico exatamente da mesma forma como um paciente em um hospital localizado em qualquer centro de excelência médica mundial. Agora imagine que o diagnóstico de uma doença nova ou até mesmo a cura de algo que já se conhece há muito tempo seja descoberto em qualquer um dos países do mundo instantaneamente
obviamente, todos os outros países irão se beneficiar, porque essa informação será adicionada ao banco de dados central que vai cuidar da saúde dos humanos. No entanto, o oposto também é verdadeiro. Se por acaso algum procedimento errado ou algum dado incorreto for carregado ao sistema, todos os pacientes do planeta poderão ser prejudicados com esse erro. A gente não vai ter a substituição de humanos individualmente. Na verdade, a inteligência artificial ela faz com que haja uma conectividade, uma capacidade de atualização extraordinária. Então, é uma rede. Eu substituo médicos individuais, por exemplo, por uma rede integrada de medicina. Então, se há uma atualização de alguma prescrição de um medicamento, se há uma mudança de uma legislação médica, se há algum tipo de alteração qualquer que seja, existe uma rede que é atualizada para poder beneficiar esses pacientes e não eu contar com, de repente, um grupo pequeno de médicos que vai a um congresso, que tem acesso a essa informação e fica restrita aos grandes centros urbanos. E é quando ele fala, uma pessoa em uma aldeia que tem alguma doença e ele possa acessar por meio de um celular essa rede integrada de médicos, ele consegue então ter um ou mais diagnósticos dessa doença que ele tem, sem ter que sair desse lugar em que ele está. Por mais alarmante que isso possa parecer para as classes trabalhadoras, as classes de profissões, que a gente deve proteger são os humanos e não os empregos. Então, mais do que querer criar leis para proteger certos tipos de empregos, para não deixar que os empregos sumam, sindicalizar demais algumas profissões, ele vai dizer que a gente tem que pensar em como fazer com que esses humanos desenvolvam competências, mantenham-se relevantes, consigam passar de uma profissão que de repente passou a não ser tão relevante para uma outra que seja relevante. E como é que esse indivíduo tem resiliência para deixar um posto, vamos supor, ele vai dar o exemplo, né, de um piloto de drone, que já teve que se reinventar para ser um piloto de drone, de 41 anos, como é que ele vai ficar 3 anos, por exemplo, fazendo algum tipo de capacitação para se realocar, se reposicionar em uma outra função, em um outro emprego. Então, como é que os governos, como é que as empresas vão conseguir fazer algum tipo de ação que, de certa forma, proteja essa pessoa, mas não que não deixe que isso aconteça, né? No fundo, é essa mudança de mentalidade, mudar a forma de ver as coisas para realmente proteger os seres humanos e não os empregos. Acho que esse é um ponto que foi bem latente, assim, para mim, né? Como é que a gente faz isso? Como eu estou muito nessa área da educação, claro que a chave para mim é a educação, a chave para mim é capacitar as pessoas a serem resilientes, mas, sem dúvida, é uma discussão bastante extensa que tem a ver com empresas, com governos, com escolas, com os próprios indivíduos, então é bastante complexo e esse é o grande ponto do livro do Yuval, né? Ele vai mostrar essa grande complexidade, seja de qualquer tema que ele vai puxar aí como as lições para o século XXI. Será que pilotos de avião são realmente necessários? Será que motoristas de táxi ou de ônibus não podem ser substituídos por uma inteligência artificial e por carros autônomos que irão nos levar de um ponto ao outro? Será que o melhor prato de comida do mundo precisa realmente ser feito por um chefe de cozinha? Ou um robô pode preparar essa receita? A resposta para isso depende da tecnologia disponível para substituir o que o humano faz. É muito simples. E você que é um empreendedor, está tentando resolver problemas, criar negócios, observar onde existem oportunidades, essa é uma grande dica, pois se conseguir antecipar grandes mudanças que teremos no mundo de agora em diante, vai poder entender melhor o futuro e entender também como criar negócios para suprir as possíveis futuras necessidades que ainda nem existem dos seres humanos. gente acha sempre que a música, o campo das artes vão ficar meio que imunes, e ele vai dizer que nenhuma profissão vai ficar imune à automação. Algum tipo de cooperação entre o ser humano e a inteligência artificial vai haver. E ele vai dar o exemplo, né, da música, que, vamos supor, se existir algum tipo de ferramenta, aplicativo, o que quer que seja, né, o tipo de acesso às reações físicas no meu cérebro, no meu corpo, de uma certa música, uma certa melodia, se isso é captado, isso também pode transformar-se
trouxesse informação para a composição de músicas que atendam aos meus gostos, meus, Vivian, Gustavo, qualquer um dos ouvintes, para que as pessoas consigam ouvir coisas que agradam mais a si próprias. Então fica esse extremo da customização, ou então criar melodias que fazem com que a grande parte da população fique feliz. Então, se houver algum tipo de rastreamento da biotecnologia, é possível fazer esse tipo de criação. Então ele vai dizer, a criatividade também pode estar nessas esferas artísticas, como também está no xadrez hoje em dia. Ele vai dar vários exemplos de como há essa cooperação entre humanos que jogam xadrez e as máquinas, né, os computadores que rodam, né, os jogos de xadrez. E hoje em dia o grande critério de criatividade está mais do lado da inteligência artificial, né, dos robôs, enfim, dos computadores que jogam xadrez, do que dos seres humanos. E aí que a gente tem que pensar, né, como é que essa cooperação pode existir de uma forma que a gente entenda o papel do ser humano e o papel do algoritmo, que haja sim uma troca, que haja sim benefícios mútuos, e não ficar essa visão apocalíptica de que não vai funcionar, de que não vai dar certo, de que não é assim, ou de que vai ser muito ruim para todo mundo. Todos esses novos empregos que vão surgir, ou essas novas cooperações entre máquina e ser humano, é que elas exigem alto grau de especialização. Então, de novo, as pessoas vão ter que se capacitar muito para poder trocar de emprego, para poder se manter atualizadas e relevantes. E esse é o grande nó, entre aspas, aí do que vai vir para o futuro, porque não é simplesmente tirar uma pessoa de um emprego que ela perdeu, que não existe mais, ou que vai deixar de existir, e colocar em um outro lugar. A pessoa vai ter que se especializar, se capacitar, e esse é o grande desafio que ele vê em relação a essa transformação sobre os empregos. Segundo o autor, o desafio dos empregos que serão substituídos por máquinas é grande, pois muitas pessoas não têm os recursos financeiros, recursos de tempo e recursos emocionais para aprenderem outra profissão e reinventar-se. A nossa vida sempre foi dividida em duas principais partes: um período de aprendizado e um segundo período de trabalho. O autor afirma que perto de 2050 esse modelo tradicional ficará obsoleto. E a única forma dos seres humanos se manterem relevantes é continuar aprendendo ao longo da vida. Quando somos jovens, vivemos a nossa vida para aprender, querendo ou não, é assim. E a palavra-chave aqui é mudança. Seu corpo está mudando, a sua mente está mudando, as ideias que você tem a respeito do mundo também estão mudando, e isso é o aprendizado. À medida que envelhecemos, nós não queremos mais mudança, queremos estabilidade. Mas a má notícia é que você não vai poder ter essa luxúria da estabilidade no século 21. Se você fizer questão de estabilidade, será deixado para trás pelo mundo. E lidar com todas essas situações requer um equilíbrio e grande inteligência emocional. O estresse da mudança é apenas uma reação bioquímica no seu corpo que quer te alertar que vai haver um grande gasto de energia, você vai sair da sua zona de conforto, vai ter que fazer as coisas de uma forma diferente, possivelmente vai estar em situações onde não vai se sair tão bem, talvez você tenha uma pequena perda financeira, mas a verdade é que hoje, no mundo em que vivemos, a mudança não é uma ameaça real, assim como era no tempo das cavernas. Hoje, a ameaça real, e que muitas pessoas não conseguem enxergar, é permanecer na sua zona de conforto. Harari diz no livro que o melhor conselho que ele poderia dar a um jovem de 15 anos preso em uma escola desatualizada é: não confie demais nos adultos. O motivo é simples. De acordo com o autor, a maioria dos adultos de hoje simplesmente não entendem o mundo. No passado, era uma aposta relativamente segura seguir o que os adultos diziam, porque o ritmo de mudança do mundo era bem mais lento que nos dias atuais. Mas agora não. Principalmente devido à tecnologia, a velocidade de mudança no dia a dia dos seres humanos é tão grande que você nunca pode ter certeza se o que os adultos estão dizendo agora é sabedoria eterna ou preconceito desatualizado.
Um dos pontos que o Yuval vai falar em vários capítulos diferentes é sobre como as pessoas podem se manter relevantes nesse mundo de menos emprego, outros tipos de emprego, mais conectividade, muita aprendizagem de máquinas e como isso interfere na empregabilidade das pessoas. E aí o grande ponto, o grande pilar é desenvolver competências, e uma das chaves é por meio da educação. E no capítulo que ele vai falar de educação, uma das grandes lições aí para o século XXI é como é que a gente consegue reconfigurar essa maneira de ensinar. Então ainda a gente tem esse modelo muito, digamos, tradicional de ensino, em que as pessoas são separadas aí por idade, são separadas em classe, e aí tem as disciplinas que vão ser ensinadas. E por mais que hoje em dia se fale sobre novos currículos, novas competências que vão ser ensinadas, ainda é tudo muito enrijecido em termos de informação, enxurrada de informação, segmentação do conteúdo e não uma visão um pouco mais abrangente da aprendizagem. E ele vai dizer por que as pessoas vão estudar, por que elas vão se capacitar em ambientes como esse, se a internet está aí disponível para a pessoa acessar o que ela quiser, da forma como ela quiser. Os TED Talks estão aí, a Wikipedia está aí para ser colaborativa e trazer conhecimento. Então, ele vai discutir justamente qual é a função da educação. E esse mundo aí de tanta mudança, como é que o professor consegue ser alguém relevante que vai passar muito mais do que informação, mas vai extrair um sentido daquela informação, vai fazer com que o aluno perceba a diferença entre o que é importante e o que não é, o que é uma fake news e o que não é, o que importa globalmente, não só localmente. Então, ele diz assim, bom, o professor tem que pensar em não ser mais um despejador de conteúdo, de dado, de informação, mas desenvolver competências. E aí que ele vai mencionar os 4 Cs, que são pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade, que são as competências do futuro que ele vai apontar. Não é o Yuval que segmentou em 4 Cs, mas sim a Kate Davidson, que é uma pesquisadora sobre educação para o futuro, e ela fala desde ensino fundamental à universidade, à vida pós-universidade, e ele vai discutir justamente isso, né? As escolas têm que se sensibilizar mais a trabalhar propósitos mais genéricos da vida, habilidades que vão fazer o indivíduo lidar com essas transformações, que ele tenha mais resiliência para lidar com as mudanças, para que ele entenda, por exemplo, que ele não vai conseguir ter uma carreira ao longo da vida. Os indivíduos vão ser, no futuro, já são hoje em dia bem assim, mas vai ser ainda mais intensificado isso, as pessoas vão ter mais profissões ao longo da vida. Então, tudo isso tem a ver com desenvolver competências de se reinventar, de ser resiliente, de transformar essa nova realidade em algo para ser, para o indivíduo poder ocupar esse novo lugar. Então, ele vai dizer que essas transformações, elas vão justamente dar um grande estresse cognitivo, emocional para as pessoas, e como lidar com isso. Então, é papel da educação fazer esse tipo de desenvolvimento de competências voltadas para esse futuro. E aí, por isso que ele vai falar, então, de comunicação, colaboração, criatividade e pensamento crítico. Então, sem dúvida, esse é um capítulo muito emblemático, né, de educação, toca muitas questões importantes, e acho que um trechinho assim que me chamou muita atenção é que ele vai falar que a mudança em si mesma é a única certeza. Então, a gente sabe que as coisas não vão ser como são hoje em dia. E já aconteceu isso em outros momentos da história, mas é que agora a gente tem essa incerteza diante de biotecnologia, de robótica, inteligência artificial, os algoritmos que fazem parte da nossa realidade hoje em dia. Então, toda essa complexidade faz com que as coisas sejam ainda mais incertas. Mas se a gente olhar para o passado, sempre houve incerteza, sempre houve mudança, é que agora a gente está no curso de uma grande e significativa mudança. Segundo o autor, os 3 maiores problemas da humanidade são guerras nucleares, disrupção por uma tecnologia de inteligência artificial e mudança climática. Qualquer um desses problemas isolados já é suficiente para dizimar a população da Terra, se chegar a um ponto de descontrole total. E no cenário atual, os 3 problemas estão escalando de forma simultânea.
Todos nós temos as nossas vidas, temos os nossos compromissos, os nossos projetos, as nossas ambições pessoais. Estamos preocupados cuidando dos nossos filhos, tentando empreender, tentando pagar as contas. Mas quem, afinal, tem tempo sobrando para discutir o futuro da humanidade? Mas, infelizmente, a história não dá nenhum desconto para quem está muito ocupado. E o futuro vai acontecer e você pode ter que pagar as consequências de qualquer forma. Isso parece injusto, mas quem é que diz que a história é justa? O autor afirma que o seu livro dá às pessoas uma certa clareza mental e informações sobre o que nos cerca hoje, para que possamos optar por ser parte ativa desse debate sobre o futuro. Então vamos ver esses 3 grandes problemas. Uma ameaça nuclear é um problema fácil de se entender. Países constroem mísseis e bombas atômicas em busca de poder e supremacia. Mas a quantidade de armamento nuclear que temos hoje no planeta Terra, se for disparada simultaneamente, vai dizimar completamente a raça humana. Esse não é um problema tão recente, mas ele continua existindo e não pode ser ignorado. Um outro grande problema é o desenvolvimento de uma inteligência artificial que pode deixar todos os outros países ou desenvolvedores para trás. Sabemos que os computadores hoje eles têm a capacidade de aprender sozinhos. Se algum país do mundo, Estados Unidos, algum país da Europa, Coreia do Norte, China ou Rússia, porventura conseguirem desenvolver sistemas de inteligência artificial que aprendam sozinho e superem em muito as gerações de software dos seus competidores, teremos instantaneamente um desequilíbrio que pode refletir até em uma grande guerra. E o terceiro problema é o que diz respeito ao meio ambiente, pois se por acaso desestabilizarmos o planeta com poluentes, aquecimento global e qualquer outro tipo de agressão que venha a desencadear uma reação em cadeia negativa no meio ambiente, teremos um grande problema, porque até o momento esse é o único planeta que temos condições de sobreviver. A grande ideia que o Yuval apresenta no livro é que esses 3 problemas, além de serem letais para a raça humana, eles não podem ser discutidos e resolvidos em um nível nacional, internamente em cada país separado. Esses problemas precisam de uma certa colaboração global para serem solucionados. De nada adianta se todos os países do mundo, exceto um, resolver destruir os seus armamentos nucleares, ou se todo mundo entrar em um acordo para regulamentar o desenvolvimento de inteligências artificiais que podem ser nocivas ao equilíbrio e à ordem mundial, e apenas um país não respeitar esse acordo, ele automaticamente terá uma vantagem absurda sobre todos os outros demais. E o impasse que vivemos hoje é que praticamente ninguém quer ficar para trás. Estamos vivendo numa era onde existe uma corrida tecnológica e armamentista nuclear. Só que é uma corrida silenciosa e poucos se dão conta da gravidade do cenário que pode se desenrolar caso essas questões não sejam resolvidas em nível mundial. Embora em primeiro momento se fale muito que é um livro pessimista, é um livro que faz a gente parar para refletir. Acho que o grande ponto é esse, parar para refletir, parar para pensar. Então, essa ideia de meio que assim, tentar prever o que vai acontecer no futuro, tentar mapear diferentes cenários, aumentar a abordagem, a perspectiva das pessoas em relação aos temas que estão dados aí. Acho que essa é a grande função e missão desse livro. E por mais desconcertante que possa parecer, acho que vale sim a leitura, acho que vale sim entrar a fundo nas discussões que ele propõe, porque é isso, se a gente não parar para refletir, não parar para entender o que pode estar vindo adiante, a gente vai ser meio que engolido pelos acontecimentos. Então vamos parar para pensar, e dado que somos empresários, né, a gente consegue de alguma forma pensar que soluções eu posso dar para aquilo que vem aí adiante, ou que tipos de ferramentas, instrumentos eu posso criar, desenvolver, potencializar para que as coisas sejam diferentes, ou que sejam um pouco mais leves, né?
né? Então acho que esse é o grande ponto aí de não só encarar com pessimismo, mas encarar com o que podemos fazer para mudar de alguma forma a situação em que a gente se encontra hoje. O Yuval Harari é um grande estudioso da história humana. Sempre gostou de participar e incentivar debates filosóficos. É profundo e preciso nas suas análises e nos dão insights incríveis do mundo ao nosso redor através dos seus magníficos livros. Mas ele confessa que por volta do ano 2000 estava em uma situação onde não conseguia conhecer e entender o que se passava dentro do seu próprio corpo. Foi então que um amigo conseguiu convencer a passar alguns dias em um retiro de meditação na Índia. E a partir de então, a sua vida mudou, pois ele conseguiu perceber coisas que, mesmo com todo o seu conhecimento e estudo, não havia percebido. Reações internas do seu próprio corpo. Nesse retiro, ele estava esperando aprender sobre filosofia indiana, sobre a história da yoga, meditações. Estava esperando ser doutrinado no budismo ou qualquer outra religião, mas o que aconteceu foi que o professor, logo no início do retiro, pediu que todos apenas observassem o ar entrando e saindo pelas suas narinas. E foi nesse momento que ele começou a se dar conta que, depois de todos os livros que havia lido e escrito, de todas as aulas, todos os debates filosóficos que participou, não sabia quase nada sobre sua própria mente e também não tinha muito controle sobre ela. Ele disse que sempre achava que era senhor da sua própria vida, que era o presidente executivo da sua própria marca pessoal, mas depois de poucas horas de meditação, ele descobriu que na verdade era o guarda do portão de entrada para o seu corpo, que eram as narinas por onde entra o ar para os seus pulmões. Depois de poucos minutos tentando se concentrar para guardar esse portão, ele perdeu o próprio foco e abandonou o seu posto. E essa experiência marcante foi o que lhe abriu os olhos. A partir de então, Harari começou a praticar meditação por diversas horas e conseguiu acessar uma parte da sua mente, da sua criatividade, da sua capacidade de resolver problemas e enigmas que ele nunca havia acessado antes. E a resposta estava dentro dele, não fora. O interessante é que, como o Yuval é uma pessoa que escreveu esses livros, né, tão instigantes pra gente, né, desde Sapiens, Homo Deus até o 21 lições pro século XXI, eu fico pensando, né, como é que ele lida. Se a gente lida de uma forma a achar que pode ser pessimista demais o que ele tá escrevendo, ou ficar refletindo bastante sobre o que ele escreve, como é que ele próprio, como autor de todas essas ideias, como é que ele lida com isso? E ele vai falar no último capítulo, que dá um certo alento pra quem tá lendo, né, que já passou pela travessia toda das 21 lições e chega então nessa última. Então a meditação é uma forma que ele usa para enfrentar essa complexidade e essas ideias todas que ele tem também para defender nas falas dele, nos livros dele. E ele vai justamente pontuar que ele descobriu a meditação depois de um bom tempo. Então ele passou pela universidade, fez pesquisa, conversou com muita gente, tinha muito aporte teórico, conceitual e se perguntava muito ainda sobre a vida, sobre as transformações, sobre tudo que ele ia ainda, né, discutir nos outros livros que ele escreveu. Então ele falou que ele foi fazer um curso de meditação e ele começou então a meditar, é uma prática dele, meditação durante 2 horas por dia. E aí você, empreendedor, pode falar, meu Deus, não tenho tempo para fazer quase nada, ainda mais 2 horas de meditação por dia. Mas no fundo, o que ele vai fazer aí nesse capítulo é um convite a gente parar para observar o que acontece na gente mesmo, conhecer muito sobre nós mesmos, observar quais são as reações que estão no nosso corpo diante de estímulos externos. Então, diante de momentos de raiva, momentos de consternação, momentos de indignação, momentos de chateação ou de felicidade, que sejam momentos positivos também, ele vai dizer que a gente tem que parar, então, entrar em contato com essa realidade própria do ser humano, própria de cada indivíduo, de cada pessoa. E ele, como um cientista, ele vai falar que a ciência tem dificuldade em decifrar os mistérios da mente. Então, em grande parte, faltam instrumentos, por isso a meditação é um grande instrumento para a gente entender o que está acontecendo. E eu acho curioso porque
porque a neurociência ela progride cada vez mais, né? A gente está vendo muito essa supervalorização do cérebro, do que acontece dentro do cérebro, mas entender só o cérebro, só é uma coisa enorme, né? Mas entender só o cérebro também tem que ser algo que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? Como é que eu instrumentalizo essas informações para minha própria vida? Então, esse é um ponto interessante da meditação, fazendo parte do dia a dia, fazendo parte de um momento de conexão com o próprio indivíduo, né? Aquilo que ele precisa, aquilo que ele tem que priorizar, aquilo que ele tem que saber para seguir adiante. Então, acho que é nesse sentido que o Yuval vai dar esse tom da meditação. E aí ele fala, né? Uma meditação séria, ela exige muita disciplina. Então, não é assim, eu não tenho tempo, eu não tenho 10 minutos, eu não tenho como fazer. E as pessoas acabam criando essas crenças em relação a esses momentos para elas mesmas. E ele vai falar que a gente tem que realmente parar, sentir, perceber quais são as reações para poder enfrentar tantas mudanças. Até para dizer assim, né? Deixar mais leve o percurso, deixar essa bagagem menos pesada, que é o que ele vai recomendar em alguns outros momentos do livro. E ao mesmo tempo ele vai dizer, não é fácil. Então a gente tem que enfrentar pouco a pouco, né? Esse momento de concentração, de ver que narrativa faz sentido para mim, o que está acontecendo aqui para mim também. Então acho que é o último capítulo de um certo alento, uma certa pausa para refletir. E ele vai dizer, é uma coisa que ainda é uma escolha a gente parar para pensar sobre tudo que ele vai discutir no livro, é uma escolha parar para refletir o que está dentro de você por meio da meditação, e é uma escolha tomar ações que façam sentido para esse novo século. A gente pode ficar em negação e dizer, não, isso não vai acontecer, tem coisas que nos Jetsons não aconteciam ainda, então acho que não vai acontecer tanta transformação assim, mas é uma escolha parar, pensar, refletir e ver se dá para fazer algo diferente, ver se nós como empreendedores também conseguimos de alguma maneira criar soluções, criar discussões, levar discussões para outros lugares que não só do empreendedorismo, para de fato mudar um pouco essa realidade. Lembra da conversa que tivemos sobre as narrativas criadas pelos próprios seres humanos? Pois é, elas foram muito importantes para alimentar bilhões de pessoas famintas na Terra e criar uma certa ordem social para que nós, animais humanos, não matassem uns aos outros. E por causa dessas narrativas todas, observar a si mesmo ficou ainda mais difícil, porque quando as pessoas tentam entender quem somos, elas naturalmente se deparam com essas narrativas pré-fabricadas. Algumas conseguem até resolver parte do enigma e dar uma ideia do papel que estamos desempenhando aqui nesse mundo, mas outras são extremamente genéricas. Porém, é muito difícil contestar as narrativas amplamente aceitas por todos, porque quem faz isso é considerado como uma ameaça à ordem social. E manter uma ordem social estável é muito importante hoje em dia. Pense bem, no passado o ser humano fazia guerras com arcos e flechas. Hoje são armas nucleares capazes de exterminar o planeta todo. Para complementar as ideias de Yuval, uma das lições mais importantes que devemos tirar de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor e de onde o mundo está se encaminhando é que hoje ainda temos a possibilidade de observarmos a nós mesmos e fazermos escolhas sem o auxílio de inteligências artificiais que monitoram o interior dos nossos corpos. Mas em um futuro não muito distante, ele prevê que o avanço das tecnologias e das possibilidades de máquinas ou softwares monitorarem o interior dos nossos corpos, os seres humanos irão delegar cada vez mais as decisões sobre as suas próprias vidas a inteligência artificiais. Então fica aberto aí o debate, será que isso é algo bom ou ruim para a humanidade? Não seja um fóssil ignorante. O que antes era estranho ou inimaginável, hoje é normal. Estamos lidando com coisas que nunca aconteceram antes. Profissões que estão deixando de existir e algoritmos que conhecem você e as pessoas ao seu redor mais do que você mesmo. As experiências vividas décadas atrás já não servem mais como exemplo do que está por vir. Se você tentar manter alguma identidade estável em sua visão de mundo, corre o sério risco de ficar para trás enquanto o mundo voa. Como a expectativa de vida provavelmente irá aumentar, precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos uma espécie de fóssil ignorante com o passar das décadas. Desenvolver a
flexibilidade mental e o controle emocional são pré-requisitos para a gente sobreviver e prosperar, econômica e socialmente, no mundo atual e futuro. E acredite, desenvolver esses atributos é mais difícil do que aprender alguma equação matemática ou explicar as causas da Segunda Guerra Mundial. Nosso desafio é deixar para trás o que já sabemos e nos sentirmos em casa e à vontade com o desconhecido. O Resumo Cast vai ficando por aqui hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se quiser continuar o debate sobre esse livro, visite resumocast.com.br/21 lições para o século XXI e entre no grupo de discussões que nós criamos sobre esse livro. Lá você vai poder interagir com outros ouvintes e compartilhar as suas ideias sobre esse tema. Te convido também para conhecer a escola de Lifelong Learning que a Vivian fundou, a VRS Cursos. Bom, então, como um dos grandes pontos desse livro é como nós vamos nos manter relevantes nesse mundo de transformação, então o trabalho da VRS é justamente esse, né, de fazer com que as competências para o futuro sejam cada vez mais desenvolvidas nas pessoas, que elas consigam passar pela jornada da vida, transformar suas carreiras, transformar as suas histórias de uma forma mais sustentada, com um pouco mais de segurança também, com muito conhecimento. Então, a ideia da VRS é justamente essa. Eu defendo fortemente essa ideia da comunicação, criatividade, pensamento crítico e colaboração como grandes competências, alinhada aí com o Yuval dizendo sobre isso e também a Kate Davidson. Então fica esse convite para vocês conhecerem mais sobre a VRS Cursos, conhecer mais sobre Lifelong Learning, que é essa aprendizagem para a vida, e é assim que a gente pode, de alguma forma, enfrentar esse mundo de transformação e se manter em constante atualização e se manter atualizado também, relevante nesse mundo. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.